A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que acompanha todas as investigações sobre o Banco Master, fez 2 reuniões. Nesta quarta-feira, os senadores conversaram com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também com o presidente do STF, ministro Edson Fachin. Peço a você, Berenice, as atualizações, os detalhes aí sobre esse encontro, a sua apuração. Olha, Daniel, foi mais uma oitiva em tom de conversa mesmo, reunindo dois pontos importantes. A gente está falando do diretor-geral da Polícia Federal, que estava ali representando a instituição, e a Polícia Federal vem fazendo um trabalho técnico nesse sentido, é louvável. Como a própria Guta disse aqui, a Polícia Federal finalmente mostrando qual é a sua função no Estado, investigar, nesse caso, esses crimes financeiros. E o ministro da Corte, Edson Fachin. No entanto, não foram feitos ali os questionamentos certos, acredito eu, que o principal ponto de se questionar os representantes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal. Primeiro ponto seria: como foi a conversa na segunda-feira em relação ao pedido da PF, mais uma vez reiterando a suspeição de Dias Toffoli? Porque foi isso que aconteceu. Na segunda-feira, a Polícia Federal conseguiu descriptografar o celular de Daniel Vorcaro, que ele se recusou a passar a senha durante a oitiva em 30 de dezembro. Feito isso, menções ao nome do Dias Toffoli ocorreram. E aí, o que aconteceu? Andrei Rodrigues, que não é o delegado que investiga o caso do Banco Master, mas como representante da instituição, foi até a sede do Supremo Tribunal Federal e conversou diretamente com o presidente da Corte, Edson Fachin, reiterando que Dias Toffoli deixe o caso do Banco Master. Já já a gente vai falar sobre isso, mas é importante trazer essa introdução, Daniel, porque esse é o ponto-chave. A impressão que passa é que só agora veio à tona, né, ainda ontem à noite, mas desde segunda-feira, o STF, o ministro Edson Fachin, como presidente da Corte, já deveria ter tomado uma atitude e não tomou. Vocês acham mesmo que o senador Renan Calheiros, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos ontem, tendo os dois ali frente a frente, por que não tocou nesse assunto? Né? Como eu disse ainda ontem aqui no programa, ele só está querendo um protagonismo, aparecer ali como o presidente da comissão que convocou nomes importantes, mas não fez os questionamentos certos. É apenas teatro para aparecer nas manchetes de noticiário. A gente está precisando agora, nesse momento, de mais objetividade e de tocar nos pontos certos que precisam ser questionados, Daniel. Pois é, Berenice, o senador Esperidião Amin, ele também participou desse encontro, afirmou que o presidente do STF, Edson Fachin, foi bastante receptivo a essas demandas do grupo de trabalho e, segundo o senador Esperidião Amin, Fachin reconheceu justamente a importância daquilo que nós temos falado exaustivamente aqui no jornal, a importância da transparência institucional no acompanhamento desse caso. Mas a gente segue falando a respeito também do ministro Dias Toffoli, o relator desse caso do Banco Master. Ele disse a interlocutores que recebeu dinheiro da empresa Maridit depois da venda da participação no resort Itaiaia. A informação foi publicada na coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Toffoli explicou que é sócio da Maridit há vários anos, junto com familiares. A empresa tinha 36% do resort, que foi vendido em 2021 para um fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro afirmou que todas as transferências foram lícitas, declaradas à Receita Federal e com origem e destino rastreáveis. Ontem, Guta Piña, a Polícia Federal pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a suspeição de Dias Toffoli, o relator do caso Master. A PF encontrou menções ao nome de Toffoli em mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O aparelho foi apreendido durante buscas e apreensões na operação. A suspeição significa que Toffoli poderia deixar de ser o relator do caso. Até ontem,
O ministro Dias Toffoli não tinha relação nenhuma com esse resort, não tocava nesse assunto, mas agora todas as peças começam a se encaixar. Nós assistimos na semana passada o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes protagonizando aquele teatro em uma sessão do Supremo Tribunal Federal, já ali saindo, fazendo uma autodefesa, falando de que não tem problema ser sócio de empresas, que, nossa, coitado dos magistrados, não podem fazer nada. Então, ali já foi um início da defesa que nós assistiremos nos próximos dias desses ministros. Agora, o ministro Dias Toffoli assume, então, que faz parte dessa empresa Maridit, quando todas as evidências já davam conta. O que ele diz é que o nome dele não aparece na documentação dessa empresa, só o nome dos irmãos, porque se trata de uma sociedade anônima. Então, o nome dos acionistas não precisa constar, não está acessível a terceiros. Mas o fato é que, até agora, até ontem, esse assunto era como se ele não existisse. Nunca se ouviu falar em Maridit nem em resort. Isso aí é tudo coisa da imprensa. E agora vem à tona essas investigações da Polícia Federal diante do celular periciado do Daniel Vorcaro, que encontraram mensagens entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Então vamos lá. Se ele era apenas um sócio, um acionista da empresa, não era administrador. Por isso, a justificativa. O nome dele não consta dos documentos, porque ele não era administrador da empresa, e sim os seus irmãos. E, obviamente, um juiz, um magistrado, um ministro, não pode ser administrador de uma empresa. Mas se ele não era administrador, por que ele estava mandando mensagem para o dono do Banco Master? Se ele era só um acionista, não faz o menor sentido. A Maridit Participações, essa empresa, ela vendeu a parte que ela tinha no resort para um dos fundos que era gerido pela REAG, que está nessa teia de fraudes do Banco Master. Essa REAG também é investigada na Operação Carbono Oculto, que dá conta ali da questão do crime organizado. Então, veja, todas as peças começam a se encaixar. A Polícia Federal já solicitou a suspeição do ministro Dias Toffoli e o seu gabinete já emitiu uma notinha bem ridícula, querendo sair pelo juridiquês de que não há respaldo jurídico para que a Polícia Federal possa fazer esse pedido, porque ela não é parte no processo, então ela não tem como pedir a suspeição. O fato é que ainda não estamos num processo, é uma investigação policial ainda, e o fato é que o ministro Dias Toffoli, muito mais do que ser declarado suspeito para tocar este processo, ele deve ser um dos investigados. Ele deve ser um dos suspeitos de ter participado em toda essa fraude. Muito mais do que um juiz suspeito. Ele deve ser um suspeito investigado. Já tem pedido de impeachment sendo elaborado também na Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten deu conta disso nas redes sociais, que estavam elaborando um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Se depois disso, depois dessa revelação, se a PGR não fizer alguma coisa, o ministro Edson Fachin não fizer alguma coisa, os senadores precisam afastar esse ministro urgentemente. Do contrário, todos eles são suspeitos. Todos, a República inteira cai, porque o que mais falta aparecer, que conversa mais falta aparecer? O ministro Dias Toffoli confessou que recebeu dinheiro da Maridit Participações pela venda do resort e que o seu nome só não aparecia lá porque era uma sociedade anônima, mas ele faz parte dessa empresa e ele não pode ser o relator dessa investigação. Não faz o menor sentido, ele tem interesse direto nessa investigação.